Olá pessoal, meu nome é Jorge Moraes, eu sou professor de filosofia. A pedido de alguns colegas eu estou postando esse vídeo, cujo objetivo é transmitir alguns conhecimentos básicos sobre a produção de videoaulas, para que esses professores possam, mesmo em isolamento social, alcançar seus alunos. Nós vamos abordar aqui 5 pontos. Primeiro, nós vamos falar da câmera, depois vamos falar da luz, depois vamos falar do som, depois do texto e, por último, vamos falar do contexto da filmagem, local, o ambiente, enfim. Câmera. Eu queria destacar primeiro que não é necessária a utilização de equipamento profissional, né? Um equipamento com muitos recursos e até de difícil manuseio. Basta, para uma produção razoável de uma videoaula feita em casa, um aparelho celular como esse que eu estou mostrando para você, que é o que eu estou utilizando aqui agora para fazer essa filmagem. É preciso, entretanto, atentar para um ponto muito importante. Em geral, os celulares disponíveis no mercado têm uma resolução que vai de 4K, depois 2K, Full HD e, por último, HD. Utilize a resolução mínima, que é a HD, 720 linhas. Por quê? Porque, caso contrário, você pode gerar arquivos muito pesados, tanto para editar quanto para transmitir para os seus alunos. Um outro cuidado é o formato, o enquadramento da sua filmagem. Eu utilizo, normalmente, o formato horizontal, com a câmera na horizontal. É o que eu estou fazendo agora. Isso vai me permitir utilizar esses espaços das laterais, para colocar informações. Por exemplo, fórmulas matemáticas, gráficos, citações filosóficas. Isso é extremamente didático e útil para o professor. Com relação à câmera, também é importante destacar que na posição horizontal do seu celular, a lente da câmera ela fica sempre para uma das pontas, uma das laterais do celular. E se você olhar para a sua imagem, o que ocorre é que você não vai filmar o seu olhar olhando para o aluno. Então, preste muita atenção, verifique exatamente onde está a lente do celular e procure olhar diretamente para a lente do celular e não para o centro da imagem, da sua imagem, que é um erro comum que é cometido nos selfies. Luz. Em geral, os professores que estão preparando suas videoaulas, eles precisam fazer isso à noite. E por isso vai ser fundamental que haja muita luz para cobrir o objeto, iluminar o objeto e permitir essa filmagem. Eu utilizo lâmpadas de bulbo de LED, como essa aqui. Elas são disponíveis na cor branca, cor de iluminação branca, que corresponde, nesse caso aqui, a 6.500 kelvins, né, com 50 watts de potência. Isso aqui é suficiente para fazer uma boa filmagem de uma videoaula em casa. É muito comum hoje em dia também a utilização de light rings. São lâmpadas circulares, onde você coloca o seu celular no meio, né, e isso vai prover uma iluminação homogênea do rosto do professor. Eu não utilizo isso, eu utilizo um softbox e eu tomo cuidado de colocar um pouco acima do meu olhar para não gerar muito reflexo no óculos e também não ofuscar muito a minha vista, porque eventualmente dando uma aula você vai precisar ver alguma anotação, ver alguma indicação, ver algum roteiro. Então a luz não pode incidir muito diretamente no olhar do professor. Som. Considerando que o professor vai transmitir conhecimento, né, é importante que o som seja bem claro, bem nítido, o máximo possível. Não é absolutamente necessária a utilização de microfone profissional, como os microfones de cápsula, os condensers. Esses microfones eles são adequados para a utilização num estúdio isolado, num ambiente que não tem esse isolamento, como esse aqui,
vai captar com certeza sons, ruídos de outros ambientes e que vão atrapalhar a sua aula. Eu recomendo que você utilize o som do seu próprio aparelho celular. Há um recurso, entretanto, para quem tem 2 celulares. Se você quiser um som de melhor qualidade, você utiliza um aparelho mais próximo do ponto de emissão da sua boca e outro aparelho fazendo a filmagem do vídeo. Mas sempre com cuidado de fazer um sincronismo, algum estalo, bater de palmas, o uso de claque, por exemplo, para esse tem esse objetivo também. Isso vai facilitar a sua tarefa de sincronizar o som e a imagem na hora da edição. Com respeito ainda ao som, é importante que o ambiente onde a sua aula vai ser gravada não seja um ambiente muito amplo, sem móveis, um ambiente vazio. Isso vai produzir uma reverberação que pode afetar as frequências mais baixas e criar uma certa distorção na sua gravação. Por isso é importante utilizar uma sala menor, um ambiente menor e com objetos que vão dificultar essa reverberação inadequada e indesejável. Objetos como cama, mala, objetos de uma sala normal. Cortinas são muito adequadas para absorver frequências indesejáveis também. Com relação ao texto, é importante produzir um roteiro antes de você fazer a sua filmagem. O que é um roteiro? É uma lista onde você vai ter 3 colunas, pelo menos, indicando o que você está falando, o texto que você vai falar, uma legenda, né, que você eventualmente vai utilizar, ou uma arte, pode ser uma equação que você vai colocar, algo que você vai colocar na edição, e por último, a minutagem, né, o tempo em que aquilo vai ser dito. Isso vai facilitar o controle do tempo e vai facilitar a sua gravação. É importante que você, na sua gravação, você deixe algum espaço entre os tópicos ou corte, já desligue e ligue de novo a sua câmera, a sua filmagem, para que caso você erre ou caso você esqueça alguma coisa, você não precise regravar 2, 3, 4, às vezes 20 minutos de aula. Então, grave sempre dando alguns intervalos entre os tópicos. Além disso, é importante que no momento que você ligue o aparelho, ou inicie a gravação no seu celular, você dê uma pequena pausa. Você ligou, deu uma pequena pausa, só depois é que você começa a falar. Porque senão vai aparecer esse movimento indesejável do dedo indo em direção à tela, tanto no início quanto no final da filmagem. Você dá um tempinho e depois, na hora da edição, você corta esse momento em que o seu dedo aparece na filmagem. Por último, eu queria falar do ambiente, né? Do fundo, da roupa, enfim, do contexto onde a filmagem está sendo realizada. Como vocês podem ver, eu estou utilizando um chroma key, uma tela de chroma key, que é um tecido, nesse caso um tecido verde, mas poderia ser de várias outras cores também, né? E aí, na hora da edição, eu vou indicar para o software que eu quero substituir aquele verde, aquela cor verde, tudo que for verde, por uma outra imagem, um fundo, enfim. Né? Para isso é importante que a minha camisa não se confunda com aquele verde. Eu não posso estar utilizando uma camisa verde, eu não posso estar utilizando acessórios verdes. Né? É possível utilizar outras cores, mas sempre tomando esse cuidado. Uma cor que não se confunda com a sua pele, com o seu cabelo, ou com a sua camisa, ou com algum acessório que você está utilizando. Esse chroma key é um chroma key, essa tela de chroma key é uma tela profissional, ela reflete pouco a luz. Hoje em dia isso é até acessível nas lojas de fotografia,
Mas se você não tiver ou não quiser utilizar um chroma key profissional, os softwares mais sofisticados reconhecem qualquer toalha, lençol de uma cor homogênea, né? Mesmo um pouco amarrotado, ondulado, com variação de luz, ele consegue reconhecer o chroma key de maneira muito adequada e fazer a sua filmagem. Isso vai permitir que você consiga colocar os recursos didáticos e até se movimentar, né, durante a sua filmagem. Eu também queria destacar que é importante a não utilização de listras horizontais, principalmente. É comum que haja um embaralhamento dessas linhas na hora da reprodução e, portanto, é inadequado para essa filmagem de videoaula. Pois bem, nós cobrimos os 5 pontos sobre a produção de videoaulas. Vamos voltar no futuro com mais dicas sobre esse tema e outros temas correlatos. E eu queria agradecer a atenção de vocês. Tchau.